Olá a todos e a todas, eu sou Enio Damaso, sou médico ginecologista e obstetra, sou editor do portal Afia e eu vim aqui com vocês para discutir um caso clínico e falar sobre síndromes hipertensivas na gravidez. O tema de hoje, então, são as síndromes hipertensivas que afetam as nossas gestantes. Por que falar de hipertensão durante a gravidez? Hoje, no Brasil, hipertensão é a doença que mais mata mulheres grávidas. Para se ter uma ideia, no mundo, cerca de 5 a 10% de gestantes são afetadas por síndromes hipertensivas. O quadro mais grave é chamado de pré-eclâmpsia, que a gente vai aprender um pouquinho hoje também, que é aquela hipertensão ligada à disfunção de algum órgão-alvo. Então, no Brasil, como eu já disse, é a principal causa de morte materna, seguido pelas hemorragias. Por isso é importante nós, profissionais de saúde, nós, médicos, sabermos identificar as síndromes hipertensivas e como fazer o manejo. Não só o obstetra, mas o médico que atende na urgência e na emergência, a enfermeira que fica no pré-natal. É importante que todos sabemos como conduzir essa doença. A pré-eclâmpsia e a síndrome hipertensiva andam juntinho com outras condições, como a desigualdade sociodemográfica, desigualdade racial, econômica. Então é mais comum em população mais pobre, em etnia afrodescendente, como as doenças de forma geral no ciclo obstétrico. Está ligada à má adesão ao pré-natal. E como uma doença que também está ligada a questões metabólicas, anda junto com diabetes, história familiar de hipertensão, diabetes e com a obesidade. Outros desfechos ruins para mulheres hipertensas na gravidez: alterações perinatais, com aumento da morbimortalidade, restrição de crescimento fetal e a prematuridade. Então não resta dúvida que é importante falarmos sobre hipertensão, é importante conhecermos o manejo dessa doença na gestação. E a gente vai fazer isso através da discussão de um caso clínico. Então eu vou apresentar o caso clínico primeiro e depois a gente vai discutir o manejo dessa situação. Então nós estamos com uma primigesta de 32 anos de idade, casada, previamente ígida, não trazia nenhuma doença, com idade gestacional de 33 semanas e 4 dias. Apresenta-se com queixa de cefaleia occipital moderada com início a mais ou menos 3 horas. Está associada a uma dor epigástrica e relata ainda que vem desenvolvendo um edema generalizado há 4 semanas. Não tinha alterações visuais nem perdas vaginais. Realizou o pré-natal no baixo risco, com um total de 8 consultas até então, onde não tinha apresentado nenhuma intercorrência. Não havia sido internada previamente, não tinha sido submetida a nenhuma cirurgia, negava alergia e outras doenças. O exame físico estava em bom estado geral, hipocorado, uma cruz em 4, acianótica, anictérica, foi detectado esse edema generalizado, principalmente em membros inferiores, 3 cruzes em 4, apresentava um peso de 85,5 kg, uma altura de 1,68 m, que calculando um IMC de 30,3. Sinais vitais: uma pressão arterial sistêmica de 160 por 100 na primeira aferição. Foi esperado alguns minutinhos, uma segunda aferição, em condições ideais, uma pressão de 170 por 110. Frequência cardíaca fetal de 150 batimentos por minuto. O exame do abdômen, doloroso, uma altura uterina de 30 centímetros, com uma dinâmica uterina ausente, ou seja, sem contrações uterinas, e ao toque, um colo posterior, centralizado e fechado, com 70% de apagamento e as bolsas íntegras. Então esse é o nosso caso clínico. Uma mulher que está na sua primeira gravidez, que chega com queixas hipertensivas, a gente já identifica isso, cefaleia e epigastralgia, e a pressão, quando foi aferida, estava 160 por 100 num primeiro momento, logo em seguida 170 por 110. Diante desse quadro clínico, eu lhe faço a vocês 2 questões. Tendo em vista os dados apresentados, qual ou quais as principais hipóteses diagnósticas para essa paciente? E qual ou quais as principais condutas a serem instituídas? Vamos lá, então? Então, a primeira hipótese diagnóstica, gestação de 33 semanas e 4 dias. Claro, é a primeira coisa que essa paciente apresenta e a gente está discutindo esse caso porque a gente está diante de uma gestante. O outro, que é através do IMC, a obesidade. É uma mulher com IMC acima de 30. E o
nosso motivo aqui, o nosso tema da aula, uma síndrome hipertensiva mais crise hipertensiva. Por que eu estou chamando de síndrome hipertensiva? Porque eu vou trazer para vocês que a gente precisa de alguns dados a mais para saber qual das quatro síndromes hipertensivas a gente vai classificar essa gestante. Mas eu não tenho dúvida, por conta do valor da pressão, estou diante de uma crise hipertensiva. Então, 3 principais diagnósticos a gente já pode falar diante desse caso. E agora eu quero saber qual que vai ser a conduta. Monitorização materno-fetal, então eu tenho que colocar essa mãe, essa gestante, diante de monitorização para eu acompanhar a evolução dos sinais vitais. Tenho que monitorizar esse feto para documentar essa vitalidade fetal. Deixei até grifado aqui, início imediato de sulfato de magnésio. Independente do meu cenário, se eu estou dentro de uma maternidade, se eu estou dentro de um pronto atendimento clínico, eu tenho que iniciar imediatamente o sulfato de magnésio. Solicitação de exames laboratoriais e, como eu já disse, avaliação do Beringstar fetal, ou com cardiotocografia, ou através da ultrassonografia com perfil biofísico fetal e, se necessário, o Doppler. Não vai ser o foco da nossa aula nos aprofundarmos na questão da vitalidade fetal, mas sim no manejo clínico da síndrome hipertensiva. E aí, eu falei que eu vou falar um pouquinho, que eu iria falar, e agora chegou o momento, de falar sobre as síndromes hipertensivas na gravidez. O ACOG, junto com o Ministério da Saúde, classifica as síndromes hipertensivas em 4, e eu vou falar um pouquinho sobre elas. A hipertensão gestacional, por definição, na gravidez, hipertensão é uma PA, uma pressão arterial elevada, acima de 140/90, em 2 momentos de aferição, ou um valor maior que 160/100. Se essa elevação começa a aparecer depois de 20 semanas, e eu não tenho lesão de órgão-alvo, não tenho proteinúria, eu classifico essa mulher como hipertensa gestacional. O retorno desses valores pressóricos normalmente acontece até 12 semanas no pós-parto, e essa mulher normalmente não traz um antecedente prévio de hipertensão. A hipertensão gestacional pode evoluir por uma síndrome mais grave, para pré-eclâmpsia, mas aí eu mudo a classificação. A pré-eclâmpsia, então, é uma hipertensão na gestante, então os valores continuam o mesmo, que aparece depois de 20 semanas, mas que eu tenho ou proteinúria significativa ou disfunção de órgão-alvo. Então, ou aparece proteinúria em algum exame de urina, ou eu tenho disfunção hepática, pulmonar ou hematológica, que evidencia que algum órgão-alvo está tendo prejuízo por conta da elevação da pressão. Então aqui a gente tem 2 síndromes hipertensivas próprias do processo obstétrico, que é a hipertensão arterial gestacional e a pré-eclâmpsia. Mas essa mulher, ela já pode trazer para mim uma história de hipertensão. Ela já era hipertensa e ela engravidou. Ou eu detectei o diagnóstico de hipertensão antes de 20 semanas. Essa síndrome hipertensiva é classificada como hipertensão arterial crônica, aquela que já tinha história prévia ou desenvolve antes de 20 semanas. Ou aquela que desenvolveu depois de 20 semanas, mas não retorna aos níveis pressóricos com 12 semanas de puerpério. Então, depois no puerpério, essa mulher vai ser reclassificada diante da normalização ou não, mas por enquanto estamos nos atendo à hipertensão durante a gestação. E a hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, que é aquela mulher que faz o diagnóstico antes de 20 semanas, ou tem história prévia e faz uma lesão de órgão-alvo, ou seja, ela adquire um critério diagnóstico de pré-eclâmpsia sendo hipertensa crônica. Ou eu tenho piora dos níveis pressóricos e eu preciso associar mais que 1, 2, até 3 antihipertensivos naquela mulher com história crônica. Então, só para a gente clarear um pouquinho mais, o que é pré-eclâmpsia? É a hipertensão que surge depois de 20 semanas, a gente pode classificar ela em precoce, quando ela aparece antes de 34, ou tardia, quando aparece depois de 34, e olha aqui os balãozinhos onde ele se cruza. Então eu tenho que ter hipertensão, 2 valores maior que 140/90, ou um valor maior que 160/110,
associada à proteinúria. Como que eu documento proteinúria? Presença de 300 mg de proteína na urina de 24 horas, ou uma cruz de proteína na urina do tipo 1, ou urina rotina, ou a relação proteína-creatinina maior que 0,3. A proteinúria não é mais obrigatória. Eu posso ter hipertensão e lesão de órgão-alvo através dos exames. Alteração da função renal com creatinina acima de 1, plaquetopenia com plaquetas abaixo de 150 mil, enzima hepática TGO acima de 40, ou sintomas do sistema nervoso central, nossa paciente reclamava de cefaleia, ou edema agudo de pulmão. Uma outra lesão de órgão-alvo, está aqui no cantinho, é uma disfunção placentária, levando à restrição do crescimento fetal. Então, para eu fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, eu tenho que ter hipertensão. Pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva. Essa síndrome hipertensiva que apareceu depois de 20 semanas e está ligada à proteinúria, ou a hipertensão que apareceu depois de 20 semanas e tem lesão de órgão-alvo. Tudo isso eu chamo de pré-eclâmpsia. Se esses critérios diagnósticos aparecem na mulher que já era hipertensa crônica, eu tenho a hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Então a gente já chegou aqui no diagnóstico da nossa paciente, porque ela tem sintomas do sistema nervoso central. Ela chegou com uma pressão maior que 160 por 110 e tinha cefaleia e epigastralgia. Nós podemos dizer que a gente já está diante de uma pré-eclâmpsia. E aí agora a gente vai evoluir um pouco mais no caso para entender em que pé nós estamos. Além da classificação nas 4 grandes síndromes hipertensivas, o ACOG e o Ministério da Saúde, o ACOG é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que traz essa classificação. Então, em qualquer lugar hoje do mundo, a gente vai sempre falar nessas síndromes hipertensivas e nessa classificação. Eu tenho a caracterização de uma crise hipertensiva. O que é uma crise hipertensiva? É uma PA maior ou igual a 160 por 110, persistente, que eu reavalio em pelo menos 15 minutos e eu mantenho esses valores de elevação, esses valores hipertensivos. A emergência hipertensiva é a crise hipertensiva associada à sintomatologia clínica exuberante. Sintomas: cefaleia, epigastralgia, alterações visuais com escotomas, moscas volantes, náusea, alteração do nível de consciência. Todos esses são sintomas que me sugerem que a pressão está afetando o sistema nervoso central. Eu tenho também a iminência de eclâmpsia, que é aquela paciente que está com elevação dos níveis pressóricos e apresenta esses sintomas neurológicos. Por que iminência de eclâmpsia? Porque essa mulher está prestes a ter uma eclâmpsia, está prestes a convulsionar. Ela não tem as convulsões que caracterizam a eclâmpsia, mas ela tem sintomas neurológicos que me sugerem uma iminência de eclâmpsia. A eclâmpsia, como acabei de dizer, que são as convulsões tônico-clônicas em gestantes hipertensas, e a síndrome HELP, que é uma síndrome laboratorial, caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Se a gente prestar atenção, todas essas situações aqui são pré-eclâmpsia. Então, a iminência de eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome HELP são tipos de pré-eclâmpsia. As síndromes hipertensivas são aquelas 4, e aí dentro da pré-eclâmpsia eu tenho outras classificações que não deixam de ser pré-eclâmpsia, mas com critérios e com sinais de gravidade diferentes. Quando a gente falou que a gente tem que estabelecer e introduzir o sulfato de magnésio, eu deixei até grifado. Por quê? Essa medicação, esse fármaco, o sulfato de magnésio, tem como objetivo a estabilização neurológica dessa mulher. Ele vai ser importante para tirar a mulher com eclâmpsia da crise, parar a convulsão, e vai ser importante para evitar com que eu tenha convulsão em mulheres com iminência de eclâmpsia. Então, o sulfato de magnésio eu deixei grifado porque ele é importante para todo profissional de saúde, todo médico, saber que eu não vou esperar exames de sangue, exames laboratoriais, não vou esperar nenhuma avaliação posterior para que eu faça a introdução e a administração endovenosa do sulfato de magnésio. E aí aqui eu elenquei quatro indicações desse sulfato. A iminência de eclâmpsia,
Então, mulheres com elevação de PA, mais sintomas neurológicos que eu mencionei. A eclâmpsia estabelecida, mulheres que estão diante de uma crise convulsiva, tônico-clônica, secundária à elevação da PA. Níveis pressóricos maior, a pressão sistólica maior que 160 e a diastólica maior que 110, persistente por 15 minutos. Por que eu deixei separado? Porque independe da sintomatologia. Então, ou eu tenho sintomas, ou eu tenho convulsão, ou eu tenho só a pressão elevada. Só no sentido de que não preciso ter os sintomas. E a síndrome HELP estabelecida também é indicação de iniciar o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é uma medicação endovenosa. Eu tenho pelo menos 3 esquemas diferentes de administração. Eu vou trazer os 2 principais, que é o esquema de Zussman e de Pritchard. A dose de ataque são 4 gramas endovenoso nos 2 esquemas. O que diferencia é depois a manutenção. Então, dose de ataque 4 gramas EV lento por 15 a 20 minutos. No esquema de Zussman, depois eu faço em bomba de infusão 1 grama por hora, por pelo menos 24 horas. E no esquema de Pritchard, eu vou fazer 5 gramas IM em cada glúteo intramuscular, junto com a dose de ataque, e depois faço a manutenção. Importante, sulfato de magnésio não precisa ser administrado em mulher em leitos de unidade de terapia intensiva, mas eu preciso de um cuidado especial, porque eu tenho o risco de intoxicação por essa medicação. Então eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ficar atento ao reflexo patelar, porque o principal sinal clínico de intoxicação por sulfato é a abolição dos reflexos, e aí o reflexo patelar pela facilidade da obtenção. Ficar de olho na frequência respiratória, tentando mantê-la acima de 16, porque diante de uma intoxicação eu posso fazer apneia, diminuição da frequência respiratória, e uma diurese maior que 25 ml/hora. Ficar atento aos sinais clínicos de intoxicação e, se houver necessidade, eu faço o antagonista, que é o gluconato de cálcio, 1 grama endovenoso. Recomenda-se nos principais protocolos que a partir do momento que você indica a sulfatação, você já tenha aspirado na beira-leito o gluconato, porque diante de qualquer sinal clínico de intoxicação, você já faz a administração. Então isso é um dado que eu gostaria que todos guardassem, que é o uso do sulfato de magnésio nas situações elencadas posteriormente e nessa dosagem. Além do sulfato de magnésio, a gente tem que olhar para essa pressão. Então, hoje a minha primeira conduta é administrar o sulfato. Ele não é um hipotensor, mas ele é uma droga que faz com que a pressão caia. Ele diminui o influxo de cálcio para dentro da célula, então ele acaba alterando a pressão também. Então, normalmente hoje a gente recomenda fazer o sulfato de magnésio, esperar de 15 a 20 minutos e reaferir a PA, para ver se eu vou precisar associar um antihipertensivo no objetivo de cair, de diminuir essa pressão de forma aguda. Caso seja necessário, caso eu mantenha níveis tensionais maior que 160 por 110, eu tenho aqui 3 opções que os guidelines nos trazem. O labetalol, que eu não vou falar muito sobre ele porque ele não está disponível no Brasil. A hidralazina, que é a nossa primeira opção, é endovenosa. Normalmente a gente faz 5 mg EV, aguardando de 15 a 20 minutos, podendo fazer um máximo de 20 a 25 mg. Eu vou repetindo essa dose até chegar na dose máxima. E a nifedipina, de ação rápida, que é feita via oral. Ela é a segunda opção, porque ela tem um efeito hipotensor rebote grande. E quando eu estou diante da gestação, eu tenho 2 preocupações. Eu tenho a mãe, eu tenho minha paciente obstétrica, e eu tenho o feto, que é meu outro paciente. Para a gestante, para a gestação, não é bom ficar hipertensa, tanto que a gente está falando sobre isso na aula. Mas também não é bom fazer hipotensão. Então, não é legal trazer hipotensão para o feto, porque eu posso fazer hipofluxo. Por isso a gente não usa tanto a nifedipina. Então não tenham medo de que se precisar baixar a pressão de forma aguda, eu vou usar a hidralazina, objetivando pelo menos 20% de queda do valor inicial. Então a gente falou que a gente vai fazer o sulfato de magnésio para neuroproteção materna, vamos
fazer o antipertensivo endovenoso, a hidralazina, se houver necessidade de uma redução abrupta da pressão, e eu tenho que iniciar o antipertensivo de controle crônico, a longo prazo, ambulatorial, para essa mulher. Mesmo que seja essa paciente que a gente está discutindo no caso clínico. Ela chegou no pronto atendimento com quadro agudo de síndrome hipertensiva. Eu vou começar o sulfato de magnésio, eu vou pensar se eu vou começar o antipertensivo, mas eu não posso esquecer que na hora que passar o efeito dessa medicação, ela tem que estar sob o controle ambulatorial, eu vou dizer assim. Eu estou dizendo ambulatorial porque não resta dúvida que essa paciente precisa ser internada. Não mencionei nas condutas iniciais, mas claro que tudo isso que a gente está fazendo é numa paciente sob regime de internação hospitalar. Quais são as drogas para controle hipertensivo na gestação? Por uma questão histórica, de segurança, de trabalhos, a primeira opção é a metildopa, que é um simpatolítico de ação central. Normalmente a gente começa com 750 mg dia, com comprimido de 250 ou 500, dividido em 2 a 3 tomadas, atingindo até uma dose máxima de 2 gramas. Não conseguiu controle, a gente associa a nossa segunda opção, que normalmente é um bloqueador do canal de cálcio, o mais usado é a nifedipina. Não houve controle pressórico, a gente precisa associar uma terceira droga. E aí ou é um vasodilatador periférico, que normalmente é a hidralazina, ou um beta-bloqueador, podendo ser o metoprolol ou o carvedilol. Então a ordem de introdução dos antipertensivos via oral são o metildopa, que é uma droga de ação central, a nifedipina, que é um bloqueador do canal de cálcio, e um beta-bloqueador, normalmente o carvedilol, que pode dar lugar para a hidralazina como terceira opção. E a gente falou também que na conduta inicial a gente ia pedir exames laboratoriais. Quais exames a gente vai pedir? Diante dos exames laboratoriais importantes para a gente documentar e identificar a lesão de órgão-alvo num quadro agudo, eu vou mencionar o hemograma, as enzimas hepáticas, TGO e TGP, bilirrubinas, ureia e creatinina para avaliar a função renal, o LDH, desidrogenase lática, que junto com a bilirrubina vai me mostrar a hemólise, e uma identificação de proteinúria, seja na urina do tipo 1, seja na relação proteína-creatinina. Claro que quando a gente vai estudar síndromes hipertensivas, a gente tem outros exames importantes, principalmente naquelas pacientes de histórico crônico, como o ácido úrico, o eletro, mas aí eu estou pensando mais em repercussões a longo prazo, em prognóstico. Aqui eu fiz uma lista enxuta de exames laboratoriais do pronto atendimento. E aí a nossa paciente trouxe essa tabela de exames. O hemograma mostrando uma plaqueta de 85.000, que é uma plaquetopenia, né? Um HB de 9,8, que é uma anemia. Enzimas hepáticas, TGO 145, TGP de 110, as duas aumentadas. Bilirrubina total de 1,8, também está elevada. Ureia de 45, normal. Uma creatinina de 1,3, discretamente elevada. O LDH, a desidrogenase lática, de 750, também elevada. O exame de urina do tipo 1, com proteinúria, presente nessa análise, e a relação proteína-creatinina de 0,6. Se nós lembrarmos do slide lá atrás, onde a gente falou do diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente viu que ela fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia, como a gente já sabia pelo quadro clínico. Mas agora, com os exames, a gente viu lesão de órgão-alvo. E essa paciente é uma paciente de livro completo, todos os exames alterados. Aqui eu identifico plaquetopenia, eu identifico lesão hepática com elevação das enzimas hepáticas e identifico uma hemólise através da bilirrubina alterada e da desidrogenase lática. Então, se vocês lembrarem do slide que eu falei sobre síndromes hipertensivas, a gente já sabe o novo diagnóstico da nossa paciente. A avaliação de vitalidade foi feita através de uma cardiotocografia. Como eu mencionei, não é o foco da aula trazer a discussão de vitalidade fetal, mas a gente pode caracterizar essa cardiotocografia como um feto ativo. É uma cardiotocografia normal,
onde eu tenho acelerações transitórias, variabilidade, linha de base, tudo dentro do esperado e não tem desaceleração. Então, minha preocupação nesse caso não é o feto, mas parece que a mãe é uma preocupação que eu devo ter. Tendo em vista, então, agora esses novos dados, a gente vai mudar o nosso diagnóstico ou acrescentar. E a nossa conduta? Como fica? Porque a gente ficou na conduta onde eu ia internar para fazer monitorização materno-fetal, administrar o sulfato de magnésio, e eu já falei para vocês que a gente vai também avaliar se preciso de abaixar essa pressão de uma forma aguda, vai iniciar o antihipertensivo via oral para controle a longo prazo dessa pressão e fizemos os exames laboratoriais, que vimos estar alterados, e fizemos a análise da vitalidade fetal. Então, quais serão os nossos próximos passos nesse caso? Tendo em vista, então, os dados apresentados, mantemos o diagnóstico de gestação, mantemos o diagnóstico de obesidade e agora nossa síndrome hipertensiva ganhou um nome. Eu estou diante de uma síndrome HELP. Eu estou diante de uma mulher gestante, hipertensa, preenchendo os 3 critérios da HELP: hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Agora, minha conduta é manutenção desse sulfato de magnésio. Eu mencionei para vocês que a gente vai fazer por pelo menos 24 horas, o início dos antihipertensivos, e agora a gente precisa discutir resolução da gestação. A gente está diante de um quadro de máxima gravidade da síndrome hipertensiva, que é a síndrome HELP. Junto com a eclâmpsia, é o nível ali de gravidade das síndromes hipertensivas. E a gente não tem dúvida que diante desses 2 quadros eu preciso resolver a gestação. Aí nos sobra principalmente 2 dúvidas. A via de parto, se eu preciso fazer cesárea, ou eu posso fazer via vaginal, parto normal, e se eu preciso resolver agora, ou se eu consigo esperar. Mas, Enio, esperar o quê? Eu posso e deveria fazer corticoide antenatal para maturação pulmonar, estimular que o pulmão desse feto, que vai vir a ser um recém-nascido, produza surfactante. E para isso, eu preciso administrar beta-metasona ou dexametasona por pelo menos 48 horas para fazer um ciclo completo e preparar esse ambiente extrauterino para receber essa criança que vai ser prematura. Essa paciente tem indicação de corticoide, porque a gente faz até 34 semanas com benefício. Mas e aí? Eu estou diante de uma mulher grave, que eu preciso resolver pela proteção materna, mas que eu teria benefício em fazer o corticoide fetal. Então, o que a literatura vai nos falar sobre isso, né? Antes, esse slide está mostrando o diagnóstico da HELP, que foi o que eu mencionei para vocês, e os critérios diagnóstico, né? Então, o LDH acima de 600, ou bilirrubina total acima de 1,2, enzimas hepáticas TGO acima de 70 e plaqueta abaixo de 100. Mais uma vez confirmando que a nossa paciente tem síndrome HELP. Mas e aí? Então, a gente estava conversando sobre resolução. Como eu falei, eu tenho situações de deterioração clínica que indicam resolução, independente da idade. A síndrome HELP e a eclâmpsia são 2 delas, junto com as outras dessa lista. Então, o que a literatura nos traz? Estou diante de uma síndrome HELP com mais de 34 semanas. Começa o sulfato de magnésio, como a gente já tinha mencionado que há necessidade, mas aqui eu não tenho indicação de corticoide. Então eu vou direto para a resolução da gestação. A via de parto é aquela mais segura. Então, HELP não é sinônimo de cesárea, mas eu tenho que ter segurança na indução, na via de parto vaginal, e aí eu vou avaliar a questão obstétrica como um todo. Mas minha dúvida fica aqui, quando eu estou entre 23 e 34 semanas. Sulfato de magnésio, como a gente mencionou, e corticoide. Mas e aí? Não há um risco dessa paciente ter uma piora do quadro? Sim. Então, eu vou repetir esses exames, vou manter a monitorização materna e fetal, e vou repetir esses exames de 6 em 6 horas, até eu conseguir o final da minha maturação pulmonar ou da minha administração do corticoide. O que vai indicar com que eu resolva essa gestação antes e não complete o ciclo de corticoide? Alteração da vitalidade fetal,
piora clínica ou piora laboratorial. E aí eu vou para a resolução, também pela via mais segura. Era isso que eu queria trazer para vocês, o nosso caso clínico. A gente discutiu uma gestante com quadro típico de síndrome HELP. A gente aprendeu como que vai ser o manuseio, a conduta desse caso clínico lá no pronto atendimento, desde trazer a neuroproteção materna com sulfato de magnésio, avaliar essa mãe diante de disfunções clínicas e laboratoriais e avaliação do feto, e entender que o tratamento para a HELP é resolução da gestação. E aqui eu trago mensagens finais para vocês, que a gente discutiu síndrome hipertensiva porque ela tem uma importância central como saúde pública na saúde materna e infantil, principal causa de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil. A síndrome HELP é uma forma grave de pré-eclâmpsia, caracterizada por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, e o diagnóstico exige suspeitar. Então, diante de uma síndrome hipertensiva, eu preciso pedir exames laboratoriais. Eu preciso conversar com essa gestante para ver o quadro clínico. O tratamento definitivo das síndromes hipertensivas na gestação é a resolução. Então, diante de um quadro grave como a HELP, a resolução é o meu objetivo para assegurar o bem-estar dessa mulher. E lembrar que a gente tem que trabalhar com conduta, tem que trabalhar com manejo, tem que trabalhar com tratamento. Mas lembrar que a grande maioria das doenças existem prevenções, ou primárias ou secundárias. E as síndromes hipertensivas não é diferente. E faz parte da minha prevenção orientar a minha população dos fatores de risco modificáveis, como obesidade, diabetes, controle de outras doenças crônicas. Tá certo? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham aproveitado e nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula, na próxima atualização, na próxima discussão de caso clínico. Um abraço a todos.